São 6h49, vamos falar de sustentabilidade, tentar salvar esse planetinha, né? Bora lá. Nova Manhã. Mundo ESG, com Sônia Consiglio. Nessa semana aqui no Mundo ESG, a gente está recebendo a diretora de sustentabilidade da Eco Rodovias, a maior operadora de rodovias do Brasil em extensão, Mônica Jaen. Qual a pergunta de hoje, Sônia? Hoje a gente quer entender, Mônica, como vocês trabalham com as pessoas, com as comunidades que vivem no entorno das rodovias. Ontem você falou, né? As rodovias passam aí por cidades, por comunidades. Então, eu imagino que deve haver um trabalho intenso com elas, que a gente insere no S do ESG, não é? Verdade, Sônia. Esse é um tema muito importante porque a gente, quando pega um contrato, a gente não pensa só naqueles 30 anos, né, de contrato. A gente pensa em deixar um legado, de fato, um legado para as cidades, né, para as pessoas por onde a gente passou. Então, é claro que nós temos programas sociais, né, temos projetos, ações que a gente vai desenvolvendo ao longo das vias, mas acho que é importante pensar que cada uma dessas cidades, elas têm peculiaridades, elas têm a realidade própria. Então, esse cuidado a gente tem que tomar quando a gente fala dos projetos sociais, né? A gente tem que deixar uma transformação, um saldo positivo, né, em todas essas cidades. E um outro ponto que eu acho importante também, quando a gente fala da questão social e das cidades, e eu não posso deixar de colocar aqui, é a questão da geração de empregos, né? Então, a importância quando você tem uma via que passa e toma um cuidado com as pessoas. Quando você fala geração de emprego, não é simplesmente você, como se fosse, não assim simplesmente, mas você fornecer novos empregos, um salário. É você cuidar de cada um daqueles cidadãos, né? O quão são importantes aquelas pessoas, a importância que você faz um trabalho para que eles cresçam profissionalmente. E eu acho que outro ponto importante também é a questão da gente contratar fornecedores locais, né? A gente ter como prioridade esses fornecedores, porque aí você desenvolve também, né? Melhora a qualidade de vida, desenvolve economicamente aquela região. E eu trouxe aqui alguns números só para a gente ter uma ideia também com relação à questão de geração de impostos, né? Então, a gente passa aí, principalmente quando a gente fala de impostos no ISS, tá? Porque ele está intrinsecamente relacionado ao pedágio, né, que é cobrado dos usuários. E só em 2022 a gente teve aí praticamente 210 milhões que foram distribuídos, tá, por 179 municípios. E aí a gente fez uma pesquisa muito interessante que a gente percebeu que 85% dessas cidades, na verdade, elas estavam distantes dos centros metropolitanos, né? Então, elas estavam distantes das grandes cidades. Então, como era importante aquele recurso para elas, para poder fomentar, né, o desenvolvimento daquelas cidades. Então, acho que são pontos aqui que eu queria falar quando a gente pensa no S, nas comunidades do entorno. Mônica, uma dúvida. Quando você fala, por exemplo, em geração de empregos, a gente está falando naquelas cidades onde existem praças de pedágio ou a gente está falando em toda a extensão da rodovia? A gente fala principalmente daquelas cidades onde você tem os pedágios. Mas se você pensar, por exemplo, numa ampliação, né, que aí não é ampliação, é um empreendimento linear, ali não é só pontual. Aí é uma obra de engenharia, né? Você acaba abrangendo mais cidades. Aí você contrata o pessoal local ali. Isso, todo um cuidado nesse sentido. Mônica Jaen, diretora de sustentabilidade da Eco Rodovias, nessa semana aqui com a gente no Mundo ESG. A gente está de volta amanhã. Obrigado. Até.